Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto dele e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Deus, eis aqui a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de quinta-feira. E a minha oração, Deus, é para que através da tua palavra o Senhor possa falar conosco aqui neste lugar, Deus. Que a ação do teu Espírito Santo visite os nossos corações através desta palavra, e que tudo, Pai, que acontecer aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. A minha oração é para que o Senhor santifique o teu nome nessa mensagem, para que ela alcance o nosso coração como uma semente que alcança uma boa terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Pode se sentar, meu irmão. Eu mesmo preciso me policiar bastante, porque senão a gente fica olhando para a Bíblia, né? Pensando sempre em exortação, né? Em chamada de atenção. Muitas vezes nós nos preocupamos, biblicamente falando, com aquilo que pode e com aquilo que não pode fazer. E eu até diria que essa é uma preocupação que você não tem que tirar do seu coração, né? A todo tempo nós precisamos estar preocupados sobre o que pode e o que não pode. Na verdade, um dos propósitos do cristão é viver agradando a Deus, amém? Você foi chamado por Deus para agradar. Então, se nós queremos agradar a Deus, constantemente nós vamos nos perguntar sobre o que pode fazer e o que não pode fazer, né? Isso é até, na verdade, um sinal de temor do Senhor nos nossos corações. Se temos a presença do Espírito Santo em nós, se em nós há um mínimo de temor a Deus possível, constantemente nós vamos estar pensando em o que pode fazer e o que não pode fazer, não é verdade? Mas às vezes nós nos prendemos tanto nessas regras que esquecemos de olhar para outras ações manifestadas por Deus na sua palavra, né? E entre essas ações nós temos o cuidado de Deus sobre nós. Às vezes nós preocupamos tanto em fazer as coisas reto, né? Eu tenho conversado com pessoas que estão muito preocupadas assim, ou estão muito focadas assim, isso pode, isso não pode, em seguir a regra. E isso não é ruim não, como disse, isso é bom, isso é sinal de temor. Mas às vezes, como disse, eu mesmo preciso me policiar, porque às vezes nós queremos seguir a regra de maneira tão certinha, que esquecemos que temos um Deus abençoador, um Deus que cuida de nós. E tanto a história de Israel, quanto os evangelhos, quanto a graça, quanto a igreja, nós percebemos a manifestação de Deus em abençoar, né? Hoje esse é o tema da nossa mensagem, abençoar. Tanto a Israel, Deus falando, ou a igreja de Jesus falando, nós percebemos a autoridade que nós temos em abençoar pessoas, em abençoar vidas. Nós servimos a um Deus abençoador, e seguindo o exemplo desse Deus abençoador, precisamos também abençoar. Eu gostaria de perguntar para mim, primeiramente, porque os ouvidos, né, mais próximos dessas palavras que estão sendo ditas, são os meus, né? Então eu queria perguntar para mim e para você, para que nós pudéssemos, no exame de consciência, responder apenas para nós mesmos, né? Deus abençoou muitas pessoas no dia de hoje, inclusive você, né? Deus deve ter te abençoado no dia que se chama hoje. E você e eu, hoje, nós abençoamos quem? Quem nós abençoamos talvez com um favor, com uma ajuda, ou com uma intercessão, com uma oração,
ou prestando algum favor, quem que nós nesse dia de hoje abençoamos, né? O nosso Deus, Ele é abençoador. Alguém Ele abençoou no dia de hoje. E você abençoou quem? Nós precisamos entender, irmãos, que assim como Deus, nós também somos um agente de bênção, né? Quando nós vivemos, nós precisamos trazer no nosso coração a necessidade de abençoar vidas, e às vezes abençoar sem reclamar, abençoar sem esperar nada em troca. É como a pessoa que talvez passou a noite inteira acordada lá no acampamento, só para abençoar a vida de quem estava lá, quem cozinhou, quem limpou um banheiro, quem carregou uma cadeira, quem transportou uma cadeira daqui para lá, não é? Quem lavou, quem limpou, quem pregou, quem ministrou, quem intercedeu, quem tocou, apenas na intenção de abençoar. Quando eu saio da minha casa e venho para esse culto de quinta-feira, a minha ideia é poder te abençoar. E a gente sabe que tem hora que o diabo vai se levantar para que nos impeça de abençoar alguém, não é? Talvez quando você estava saindo da sua casa para abençoar alguém, o inimigo se levanta, faz você se irar, se irritar, faz alguma coisa acontecer, faz o pneu da bicicleta furar, a moto estragar, o carro está com pouca gasolina, as preocupações do dia a dia, e você acaba não abençoando ninguém, porque todos esses desgastes às vezes enchem o seu coração, e nós perdemos a oportunidade de abençoar. E como que a Igreja Batista Nacional Atos precisa ser uma igreja abençoadora nesse sentido? Não só nós, eu digo nós porque estamos aqui, eu digo nós porque congregamos aqui, mas a igreja de maneira geral. Como que nós estamos necessitados de nos colocar na posição de dispenseiros do Senhor, de abençoarmos mesmo de coração a obra de Deus, né? De liberarmos bênçãos sobre a vida das pessoas. Às vezes nós xingamos tanto as pessoas, os colegas de trabalho, nossos familiares, nossos filhos, e uma palavra de bênção, né? Qual foi a última vez que você liberou uma palavra de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu filho, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre o seu local de trabalho? Quantas vezes nós só reclamamos, né? Ah, meu salário é pouco, esse local de trabalho é ruim, minha família está um caos, minha fé está um caos, e nós vamos lançando essas palavras de derrota, e esquecemos que nós somos dispenseiros da bênção de Deus. Ele nos abençoa para que nós possamos abençoar outras pessoas. Eu gosto desse texto aqui, porque esse texto tira de nós o foco da preocupação com regras. Se você pegar a Torá, o Pentateuco, que é onde esse texto que nós lemos está inserido, é um texto recheado de regras, daquilo que pode fazer e daquilo que não pode fazer, e daquilo que como se deve fazer. E no meio de um livro de tantas regras, de tantas exigências, de tantos métodos, de tantos rituais, no capítulo 6, quando está acontecendo a consagração sacerdotal, Deus vai deixar uma palavra para que Arão, todas as vezes que fosse dispensar o povo de Israel de suas liturgias, dispensasse o povo de Israel dessa mesma maneira. É importante lembrar o seguinte: aqui na igreja é uma característica minha finalizar o culto com a bênção sacerdotal, né? A bênção sacerdotal, ela dá um teor de término de culto, não é isso? Embora no Novo Testamento tenha-se a bênção apostólica, né? Eu sei que muitas coisas hoje não são levadas em consideração, mas quando eu era obreiro ainda, quando eu auxiliava um pastor lá em Bom Despacho, e aí uma vez terminando o culto, eu proferi a bênção pastoral, né? De 2 aos Coríntios 13:13, que o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito Santo, né? E a graça do Senhor Jesus seja com todos.
E a igreja diz amém. E aí o pastor, muito rígido, muito rigoroso, alguém que leva as coisas de Deus muito a sério durante todo o seu ministério, me chamou e falou assim: por que você deu a bênção pastoral se você não é pastor? E aí, me repreendeu. E aí eu pensei, é mesmo, eu ainda não era ordenado ao ministério, não poderia proferir a bênção pastoral, mas podia proferir a bênção sacerdotal, que é a de Números capítulo 6, versículo 23 até o 26, E aí quando ele pedia então para terminar um culto, eu passei a terminar um culto com a bênção sacerdotal. Quando era ele, era com a bênção pastoral. Quando era eu, era com a bênção sacerdotal. Mesmo depois que vim para Lagoa, que fui ordenado ao ministério, que me tornei pastor e pastor dos irmãos depois em 2014, eu nunca consegui tirar do meu coração a bênção sacerdotal, Eu acho que existem algumas coisas que identificam a gente. Existem coisas assim que dá certo, que a gente olha no texto bíblico e a gente comunga com aquilo. E isso aconteceu comigo com a bênção sacerdotal. E não é porque ela está no Antigo Testamento, ela não pode ser proferida à igreja. Muito pelo contrário, nós fomos enxertados na videira através da cruz de Cristo, Nós somos filhos de Abraão pela fé. João 12 diz que nós nos tornamos filhos de Deus também, assim como os judeus. Então nós hoje, a igreja também é Israel de Deus, ela faz parte do Israel de Deus. Então essa bênção também, ela serve para nós, e eu gosto demais dessa bênção. Não é apenas porque um dia eu fui repreendido, eu gosto demais dessa forma como Deus pediu para dispensar o povo de Israel. É interessante porque durante o culto no tabernáculo ou no templo do Senhor, não havia um horário estabelecido para culto, Ao contrário do que a gente pensa, não havia um culto marcado no tabernáculo 19 horas e chegava lá todo mundo com o sacrifício na mão 19 horas e entregava o sacrifício, e o sacerdote matava um monte de animais 19 horas, E aí depois às 21 horas encerrava o culto. Não era assim. Nós aprendemos aqui, inclusive na escola de profetas, que o tabernáculo ou o templo, eles ficavam abertos 24 horas. E cada um levava a sua oferta e levava o seu dízimo, apresentava o seu sacrifício durante o dia. No horário que a pessoa se dispunha, eu não vou dizer por dia, porque a gente não dá para Deus no horário que a gente pode, A gente precisa priorizar, mas no horário que a pessoa se dispusesse, ela pegava o seu sacrifício e ela chegava no templo. E quando ela chegava no templo, lá tinha um sacerdote plantão para poder pegar o seu sacrifício, fazê-lo, cumprir o ritual, apresentar diante de Deus e abençoar a sua vida. E todas as vezes que o sacerdote dispensava alguém, não é final de culto não, todas as vezes que o sacerdote dispensava alguém do seu sacrifício, que terminava o sacrifício, o que acontecia? Ele proferia a bênção sacerdotal. Então nem era algo que era feito coletivamente, era algo que era feito para famílias, em alguns momentos individualmente. E é interessante porque em meio a tantas regras, Deus não poderia deixar de afirmar a bênção dele sobre a vida daqueles que o servem. Essa bênção de Deus que nós vamos ver aqui, ela é uma bênção direcionada àqueles que servem a Deus. O texto que nós lemos, Deus fala com Arão, com Moisés, para dizer a Arão, e despedir assim, fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e diz-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. Deus não poderia deixar de mencionar, entre tantas regras, entre tantos como fazer da Torá, o fato dele ser o abençoador. Em primeira instância, quem te abençoa é Deus, amém? Em segunda instância, a igreja. Em terceira instância, um irmão de fé. Em quarta instância, quem Deus quiser usar para te abençoar. Mas em primeira instância,
Quem nos abençoa é o Senhor. Olha o que Deus está ordenando Arão a falar: que o Senhor te abençoe. Você já parou para pensar que a sua bênção vem de Deus? A sua bênção não vem de homem, a sua bênção não vem de instituição. Quem abre as portas para você, quem vai à frente da sua batalha, quem está à frente da sua peleja, é o Senhor. Deus, é o Senhor quem te abençoa. Não se esqueça, meu irmão, não se esqueça, minha irmã, que você serve a um Deus que é abençoador. Ele não apenas exige de você, Ele tem bênçãos espirituais e físicas sobre a sua vida. Ele quer abrir as portas que precisam ser abertas. Ele quer mover as causas que precisam ser movidas. Porque o Deus que nós servimos, Ele nos abençoa. O texto é complexo. Talvez eu poderia separar aqui umas 5 ou 6 pregações dentro da bênção sacerdotal, para a gente poder esmiuçar tudo que essa bênção sacerdotal tem para nós. Mas eu quero resumir, eu quero simplificar nessa noite de quinta-feira. E Ele não pediu apenas para abençoar, Ele pede também para guardar. Irmãos, nunca se esqueça de que quem te guarda é Deus. Não sei se você é contra ou a favor de arma de fogo. Eu tenho uma opinião própria a respeito. Não sei se você é contra ou a favor, né? Costuma-se ser uma decisão bem particular. Mas mesmo que você seja a favor, nem é isso que te guarda. Não são os altos muros da nossa casa que nos guardam. Lembro quando eu comprei lá em casa, lá o muro não era tão alto, né? Não era baixo, mas não era tão alto. Aí pulou um ladrão, nós subimos o muro, né? Aí pulou do ladrão, nós colocamos uma cerca e uma concertina, né? Quem passa na rua lá de casa, o muro ficou tão alto, você passa na rua lá de casa, você nem consegue ver se tem uma luz acesa, porque o muro é alto. São os nossos muros que nos guardam. São os muros de Jericó que protegeram aquela cidade. Não é a nossa arma de fogo que nos protege, não é a polícia, não é o exército, não é o vizinho, não é nada disso. Embora, abre o parênteses, nós precisamos tomar os nossos devidos cuidados, né? Vai deixar sua casa aberta lá também, falar, vai lá, o Senhor me guarda, né? E aí o texto também diz para não tentar o Senhor teu Deus, né? Então faz a sua parte, tranca a porta, sobe o muro se for necessário. Mas não são essas coisas que nos guardam. Quem guarda a sua vida, quem guarda a sua alma, quem guarda a sua família, quem guarda a sua casa é Deus. O Salmo 127 inclusive diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha a bênção de Deus sobre nós. O Senhor é quem te guarda, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Olha como que Deus é maravilhoso para nós. Em meio a um livro de tantas regras, de como fazer, de o que fazer, de que forma fazer, Deus não poderia deixar de mencionar que Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso protetor. Enquanto você está dormindo o sono do justo, Deus está te guardando, te protegendo, cuidando de você. Olha que maravilha. Talvez você não consegue perceber aos olhos carnais, mas enquanto você está dirigindo, Deus está te guardando. Enquanto você viaja, Deus está te guardando. Enquanto você sai de casa, Deus está guardando a sua casa, porque nós servimos a um Deus que é abençoador, a um Deus que guarda. O texto continua dizendo assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti
Quando nós somos abençoados e guardados pelo Senhor, o que acontece com o nosso semblante? Ele resplandece. Irmãos, aprendam uma máxima: servo de Deus não tem rosto descaído, servo de Deus não tem semblante desanimado, servo de Deus resplandece o rosto. Amém? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no momento bom, no momento ruim, na adversidade, na bonança, servo de Deus é alegre, é feliz. Quem serve a Deus, o rosto resplandece. Amém, meu irmão? Nós precisamos voltar a ser a geração que as pessoas, ao olharem para nós, veem em nosso rosto algo diferente, porque nós resplandecemos a glória de Deus, porque Ele nos salvou, Ele nos libertou. Quem é abençoado por Deus tem o semblante para cima. Se o seu semblante está para baixo, conserta esse negócio aí, porque quem serve a Deus, está sendo abençoado por Deus, tem que ser feliz. Diz a Gabriele que a pessoa que ela acha mais interessante, que cumprimenta ela na igreja, é o irmão Marcelo, porque na hora que o irmão Marcelo cumprimenta, ele dá um sorriso feliz, né, Marcelo? Resplandecente. Assim é o rosto de um servo de Deus, né? Nós não andamos por aí, irmãos, desanimados, cabisbaixo. Gente, você é abençoado pelo Senhor dos senhores, e quando Ele te abençoa, como é que fica o seu rosto? O Salmo 136, se eu não me engano, diz que fica como de quem sonha, né? A nossa boca se encheu de riso, e os nossos rostos estavam como de quem sonha. É assim que anda um servo abençoado pelo Senhor. Não tem lugar para depressão na nossa caminhada quando nós somos abençoados por Deus. É claro que há desafios, né? Nas doenças psicossomáticas que precisam ser tratadas com os devidos profissionais, mas Deus é o primeiro agente de cura, porque quando Ele nos abençoa, Ele resplandece o nosso rosto. O texto continua dizendo: e tenha misericórdia de ti. Em meio a um livro de tantas regras do que pode e o que não pode fazer, de como se deve fazer, o texto deixou bem claro para nós a necessidade de misericórdia. Que, olha, nós servimos a um Deus que tem misericórdia de nós. Você sabe o que é misericórdia? É quando Deus não nos dá o que merecemos. Isso é misericórdia, né? Quando Ele nos dá o que nós merecemos, é justiça. O homem merecia condenação eterna, e Deus deu para ele condenação eterna. Isso é justiça. O que é misericórdia? Deus deixou de dar ao homem a condenação eterna, proveu para ele um meio para que ele possa se salvar. Só o fato de termos um meio de salvação, que é Cristo, já é misericórdia. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecíamos. Agora, quando Deus faz por nós o que nós não merecemos, isso se chama graça. A nossa palavrinha aqui de hoje é misericórdia. Você serve um Deus que é misericordioso. Mesmo você sendo falho, fraco, pecador, errando, Ele não faz com você aquilo que você merece. Nós servimos um Deus misericordioso. Ai de nós, se Deus fizesse em nós aquilo que nós merecemos, irmãos. Nenhum de nós estaríamos aqui, já teríamos sido consumidos pelo fogo consumidor do Senhor. Mas Ele é misericordioso. Você não serve a um Deus que te acusa apenas o tempo todo. Você não serve um Deus que te exige um monte de coisa e você tem que cumprir aquilo à risca. Não que você possa, mas quando você errar, Ele vai exercer misericórdia sobre você, porque esse é o nosso Deus, um Deus que é misericordioso sobre nós.
Você serve um Deus que te abençoa, você serve um Deus que te guarda, você serve um Deus que te levanta o rosto, e você serve um Deus que tem misericórdia de ti. Amém? O texto ainda continua dizendo, caminhando para o final: o Senhor sobre ti levante o rosto dele. Olha para você ver agora que coisa forte. Na bênção sacerdotal, o sacerdote está pedindo que Deus resplandeça no rosto de cada um a imagem dele. Isso é bênção demais. Nós desfrutamos bem disso porque temos a presença do Espírito Santo morando e habitando dentro de nós. Você já pensou que maravilha é isso aí, irmão? Você já pensou que glória é essa? A face de Deus resplandecendo através da sua. Quem é abençoado por Deus, as pessoas não veem o seu rosto, elas veem o rosto do próprio Deus. Deus quer estampar o rosto dele em nós. Quando o mundo lá fora quer ver Deus, eles precisam olhar para nós e ver Deus em nós. Abre parêntese para as regras. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado no nosso falar, agir, proceder, comportar, porque o mundo lá fora, ele não tem que ver em nós alguém igual, ele tem que ver em nós alguém que resplandece também o rosto de Deus, a face de Deus. Será que quando as pessoas olham para mim, elas veem Deus? Porque é isso que precisa acontecer. Fecha parênteses. Nós servimos a um Deus que quer estampar o rosto dele no nosso rosto. Que maravilha! Deus quer fazer de você a cada dia mais parecido com Ele. Você está com o coração aberto para isso acontecer? Para que a cada dia você seja mais parecido com Deus, você seja a imagem e a semelhança do seu Criador. Isso já era uma proposta lá da bênção sacerdotal em Números, Deus falando a Moisés: o Senhor sobre ti levante o rosto dele e te dê a paz. Que maravilha! Nós somos um Deus que nós servimos a um Deus, nós servimos a um Deus que nos abençoa, que nos guarda, que levanta o nosso rosto, que tem misericórdia de nós, que estampa em nós o rosto dele, e temos um Deus que nos dá a paz. Essa paz que para Paulo excede todo entendimento, essa paz que para Jesus em João 14:17 o mundo não pode receber, só nós podemos receber. Essa paz que, como diz aquela canção que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, é porque eu sirvo a Deus. Só o servo de Deus vive em paz com o dia de amanhã, em paz com o que comer, beber ou vestir, em paz em meio à adversidade. Tomara que você nunca viva essa experiência, mas se você já perdeu alguém na sua família, olhe alguém que é crente na mesma família e alguém que não é crente. O que não é crente está desesperado porque ele não tem a verdadeira paz. Mas o que é cristão, ele está sofrendo. Não é porque ele não está sofrendo, não, está doendo. Perdeu o ente querido, ele está machucado, mas há uma paz no coração dele que o conforta, porque quem serve a Deus recebe do Senhor a sua paz. Que maravilha! Nós não vivemos em guerra, nós não vivemos em contenda. O nosso lar não é para ser uma guerra, uma contenda.
Nosso local de trabalho, nós não estamos lá para viver em guerra, em contenda. Na nossa família não é para fazer guerra, contenda. Na igreja não é para ter guerra, contenda. É para ter paz. Porque o nosso Deus derrama da sua paz sobre aqueles que o servem. Que maravilha, meu irmão. Se coloque de pé. Se coloque de pé para que possamos orar. Coloque a mão sobre o seu coração nesse momento. Oh Deus, como é bom te servir, como é bom estar na tua presença, Senhor. Comece a orar ao Senhor aí, meu irmão. Comece a agradecer a Ele, comece a bendizer a Ele, porque Ele tem te abençoado tanto. Ele te tirou de um lamaçal de pecado, Ele restaurou a sua vida, Ele fez coisas em você que jamais aconteceriam se não fosse Ele. Comece a orar ao Senhor e agradeça a Ele. Como é bom, Senhor, te servir, como é bom ser abençoado pelo Senhor, como é bom ser guardado pelo Senhor, como é bom, Pai, ver o Senhor levantando o nosso rosto a cada dia, como é bom viver debaixo da sua misericórdia, como é bom, Senhor, ver o teu rosto sendo estampado em nós a cada dia, como é bom viver debaixo da perfeita paz que só o Senhor pode nos dar. Ah, Deus, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, e a sua fidelidade, ela dura para sempre. Obrigado, Jesus. Ah, Senhor, faz com que a Igreja Batista Nacional Atos possa compreender o quão abençoador o Senhor é, o quão o Senhor nos tem abençoado, Deus. Cada irmão que está aqui já experimentaram das mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida deles, ó Pai. Nos levanta, Jesus, como agentes abençoadores nesta igreja, nessa cidade. Nos levanta, Senhor, como agentes abençoadores em Lagoa da Prata. Faz, ó Pai, com que cada um de nós possa ser uma bênção levantada pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto dele, meu irmão, e te dê a paz, em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Desejo para ele aí um fim de semana abençoado. Eu queria pedir aos homens que me ajudassem a recolher essas cadeiras e guardar elas lá na salinha dos teens, por favor. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.